Depois de fazer isso para a Europa, América e Ásia, o continente com mais países, África. Uma breve introdução, caso você não tenha visto as prévias. O objetivo deste vídeo é entender como cada país recebeu seu nome, o que significa, como às vezes é diferente na língua nativa e outros nomes temporários que pode ter tido ao longo da história. Com 54 países, o vídeo é longo. Como sempre, há marcas de tempo na descrição para ver países específicos, caso não queira assistir tudo. A África é dividida em 5 principais regiões: Norte, Oeste, Central, Leste e Sul da África, de acordo com, onde cada parte está localizada em um mapa. Vamos começar nesta ordem, começando pelo Marrocos. O nome completo em árabe do Marrocos é Al-Mamlaka Al-Maghribia. E me desculpe, mas vou pronunciar muitas coisas errado neste vídeo. Isso pode ser traduzido como Reino do Oeste ou, por razões linguísticas, também Reino da Noite, já que o sol se põe no oeste, eu acho. No entanto, a palavra Marrocos é derivada do nome da cidade de Marrakech, que foi sua capital sob a dinastia almorávida e outros períodos de sua história. A origem do nome Marrakech é disputada, mas provavelmente vem da fusão de duas palavras berberes, Amur e Akush, que significa terra de Deus. Logo abaixo de Marrocos está o território disputado do Saara Ocidental. Ocidental é o localizador geográfico. Localiza-se no oeste do deserto do Saara. Saara em si deriva do substantivo árabe Sara, que significa, deserto. Então todo esse tempo estivemos chamando este lugar de deserto, mudando para a Argélia. Semelhante ao Marrocos, o nome do país deles deriva da capital, Argel. Por sua vez, o nome de Argel vem do nome nativo Al-Jazair, que significa as ilhas, em referência às 4 antigas ilhas que ficavam ao largo da costa da cidade antes de se tornarem parte do continente em 1525. Não sei exatamente como essas ilhas se uniram ao continente, mas talvez tenha sido por fenômenos naturais ou técnicas de recuperação de terras similares às usadas pelos holandeses. Então, a Tunísia, que novamente deriva da cidade capital, Tunis. O primeiro nome ocidental para isso parece ser a Tunísia francesa, que vem do idioma nativo berbere. Eles usam esses símbolos que transcritos são TNS, significando se deitar ou acampamento. Embora alguns digam que vem do nome de uma antiga deusa púnica, Tanit. Um fato interessante, antes da Tunísia, o nome do território era Ifriqiya, ou África, que pelo que eu li, pelo menos deu o nome a todo o continente africano. Mais a leste fica a Líbia. Aparentemente, a origem do nome remonta a uma inscrição do antigo faraó egípcio Ramsés, segundo escrita como RBW, em hieróglifo, que tinha o propósito de nomear uma confederação de tribos na região da Líbia, conhecida como os Grandes Chefes dos Libu. Esses Libu eram os povos das regiões de Sidônica e Marmarica, onde hoje é a Líbia. Líbia vem de uma evolução de Libu. Depois temos o Egito. O Egito mantém a tendência de países nomeados após cidades, e é derivado da palavra grega Aegyptus, que era a pronúncia grega do antigo nome egípcio, que eu não consigo pronunciar, significando mansão do espírito de Ptah, originalmente o nome da cidade de Mênfis. No entanto, o antigo nome egípcio do país era este, em hieróglifos. Isso significaria algo ao longo das linhas de terra negra, provavelmente se referindo ao fértil solo negro ao redor do rio Nilo, pronunciado como Kemet ou Kumat em egípcio antigo. Abaixo está o Sudão do Norte, cujo nome deriva das palavras árabes Bilad as-Sudan, que significa terra dos que são escuros. O nome, portanto, seria em referência à pele escura dos habitantes, um nome dado por geógrafos árabes medievais que exploraram a região. Durante o período colonial e na independência, o país era conhecido como Rome, mas em 1975 foi renomeado para Benin, em ordem do antigo reino de Benin, mesmo que aparentemente não tenha nada a ver com isso em um nível histórico. O antigo reino era a terra do povo Bini, cujo nome talvez esteja relacionado à palavra árabe Bani, que significa filhos. A etimologia de Omi é um tanto desconhecida, mas a lenda diz que vem do nativo Fonda Omi, que significa barriga de Da ou barriga de cobra. Não sei o motivo, Burkina Faso. Este também se chamava Alto Volta, uma ex-colônia alemã e depois francesa, nomeada após o rio local Volta. O rio Volta foi nomeado pelos portugueses, significando torção ou virada, provavelmente devido ao caminho que ele percorre. Em 1984, mudou seu nome para Burkina Faso, cujas palavras vêm de diferentes idiomas falados no país. Burkina significa íntegro e Faso significa pátria. Pode-se chamar de Terra dos Honestos. Indo para o mar está Cabo Verde.
Capo Verde, ou Cabo Verde, significa Cabo Verde, e foi nomeado pelos exploradores portugueses quando chegaram na área. Apesar dos exploradores nomearem uma península, no que hoje é a costa do Senegal, o arquipélago acabou assumindo o mesmo nome. O significado é autoexplicativo. Era um cabo, provavelmente verde devido à vegetação. Em 2013, o país informou oficialmente à Organização das Nações Unidas que seu nome deveria sempre ser Cabo Verde em português, e não Cape Verde ou outras traduções. Côte d'Ivoire fez o mesmo, pedindo que as pessoas usem a versão em francês em vez de traduções como Costa do Marfim, comum em inglês. Então, indo precisamente para Côte d'Ivoire. No início, nos séculos XV e XV, primeiro exploradores mercantes de Portugal e França dividiram a costa oeste africana em 4, nomeadas conforme os principais recursos disponíveis em cada uma, como Costa do Pimenta e Costa do Ouro. A costa que os franceses chamaram de Côte d'Ivoire e os portugueses de Costa do Marfim significava literalmente Costa do Marfim, refletindo a exportação de marfim que saía do território. Acho que o único país na África cujo nome oficialmente tem um "da" é a Gâmbia. O nome Gâmbia é derivado do termo nativo Mandinka Cambra ou Camba, que significa Rio Gâmbia. Depois da independência em 1965, o país adotou o nome Gâmbia. O nome completo é República da Gâmbia, então pode significar República do Rio Gâmbia, justificando assim o uso do "da". Então, o nome vem do rio, embora eu não tenha encontrado a origem disso em nenhum lugar. Além da conta que quando os portugueses chegaram em 1456, perguntaram a um pescador local quem possuía a terra, e ele teria respondido Cambi Bolong, referindo-se a um homem com o sobrenome Cambi, aparentemente comum entre os nativos. Os portugueses registraram o nome da região como este Cambi Bolong, que eventualmente se transformou em Gâmbia, depois Gana. Assim como a Costa do Marfim, Gana também era uma costa para os colonizadores europeus, a Costa do Ouro. Antes disso, a região já era conhecida pelo seu grande uso de ouro e foi nomeada a Terra do Ouro pelos comerciantes árabes, mesmo antes dos europeus chegarem por mar. No entanto, eventualmente mudou para Gana, como Benin foi escolhido em referência ao antigo Império de Gana, também na África Ocidental, mas que aparentemente tem pouca ou nenhuma conexão com o país moderno. A etimologia do nome Gana significa Rei Guerreiro Forte e era aparentemente o título concedido aos reis daquele Império de Gana medieval. A próxima é Guiné. Guiné é um nome tradicional para a região da África que fica ao longo do Golfo da Guiné. O termo inglês vem diretamente da palavra portuguesa Guiné, que surgiu no século XV para se referir às terras habitadas pelas pessoas que eles chamavam de Guineós, um termo genérico para o povo africano ao sul do rio Senegal. Mas eu não consegui descobrir de onde vem Guineoche ou o que se supõe que signifique, e com uma variação do mesmo nome, Guiné-Bissau. Compartilham um nome com o que vimos, mas há uma diferença fundamental. Apesar de estarem na mesma região, a Guiné foi colonizada pela França enquanto a Guiné-Bissau por Portugal. Após a independência, Bissau, nome da capital, foi adicionado ao nome do país para evitar confusão entre ambos. Bissau em si vem do nome Bozassum, que significa corajoso como uma onça, aparentemente referindo-se à maneira como os guerreiros da área apareciam, às vezes se vestindo como onças. Mas a origem do nome era de um governante local pré-colonial. Com o tempo, Bozazoum começou a ser escrito como Bisão ou Bisau e finalmente Bissau. A Libéria era chamada de Costa do Pimenta pelos portugueses durante os tempos coloniais entre 1461 e o século XVII. Porém, quando o país foi estabelecido, escolheram o nome Libéria. Isso ocorre porque a Libéria começou como um assentamento da sociedade de colonização americana, que acreditava que, na época, os afro-americanos teriam melhores chances de liberdade na África do que nos Estados Unidos da América. A capital Monróvia foi nomeada em homenagem ao presidente americano Monroe. Passando para o Mali, que também recebe o nome de um antigo império. O nome literalmente significa o lugar onde o rei vive e parece vir da cidade capital do Império Mali, que também era Mali, sendo o centro de poder do rei imperador. A noroeste está a Mauritânia, que mantém a tendência e também recebe o nome de um antigo reino. Mais tarde, tornou-se a província do Império Romano da Mauritânia e a própria Mauritânia deriva da maneira como os gregos e romanos chamavam o povo berber de Mauri, que também é a origem da palavra mouros. Então, Níger. O nome do país vem do rio local que passa pelo país. A origem do nome do rio é incerta, mas uma teoria comum é que ele vem do termo Tuareg-Ngirim, que significa água corrente, e abaixo dele, Nigéria, que aparentemente tem a mesma origem exata, embora não se saiba por que adicionaram o IA no final, talvez para diferenciar o nome do país vizinho do norte. Ao lado dele está o Senegal. Senegal provavelmente vem de uma tradução portuguesa do nome dos Zenaga, um povo local.
Outra opção é que o nome venha da combinação de Rog Sen, um deus na religião Serer, e Ogal, que significa corpo de água na língua Serer. Uma terceira teoria afirma que o nome poderia derivar de outra frase da língua nativa, Sunugal, que significa nosso barco. Serra Leoa, nomeada originalmente de Seja Leoa pelo explorador português Pedro de Sintra em 1462, o nome moderno é a tradução italiana, que foi introduzida pelo explorador veneziano Alvise Cadamosto em seus mapas, depois copiada por outros cartógrafos europeus, e portanto sendo adotada como o nome para a região e então o país. O nome original vem das Montanhas do Leão perto da atual capital, Freetown. Por que essas foram nomeadas Montanhas do Leão é algo que eu não consegui encontrar a resposta. Talvez porque leões eram comumente encontrados lá. E então Togo. Togo parece ser a junção de duas palavras nativas Ewe, To, que significa água, e Go, que significa costa. Então, basicamente, apenas descrevendo a característica geográfica da região porque está na costa. Agora vamos para Angola, na África Central. O nome Angola vem do nome colonial português Reino de Angola, que por sua vez foi derivado do título Ngola, detido pelos reis de Ndongo. Ndongo era uma possessão do Reino do Congo, mas buscava maior independência no século XVI como seu próprio reino. Então, era um nome nativo para aquela área específica. Então, Camarões, que também foi nomeado pelos pioneiros portugueses quando se trata da exploração europeia da África. Originalmente, Camarões era o nome dado pelos portugueses ao rio Uari, que eles chamavam de Rio dos Camarões, devido à abundância de camarões. O nome foi adaptado para o alemão e francês, e hoje, em português, o país permanece como Camarões, que significa camarões. A República Centro-Africana, com seu nome pouco criativo, não oferece muito objetivamente. Eles escolheram isso devido à localização do país na África Central. Durante os tempos coloniais, o nome da região era Ubangi-Chari, que é derivado dos rios Ubangi e Chari. Não encontrei a origem dos nomes dos rios. O Chad também é nomeado após o Lago Chad, que fica dentro do país. O próprio lago recebe seu nome da palavra nativa Kanuri para, bem, lago. É o deserto do Saara, tudo de novo. Aquele era deserto, e este é lago, aparentemente. A República do Congo, nomeada após o rio Congo, derivado de Congo com um K, é a próxima. Um reino bantu, nativo, estava localizado na região quando os portugueses chegaram em 1483. Durante a colonização francesa, era conhecido como Congo Francês ou Congo Médio. Hoje, para distingui-lo da vizinha República Democrática do Congo, às vezes é referido como Congo-Brazzaville. Brazzaville deriva do fundador da colônia, Pierre Savornin de Brazza, onde Brazza vem do seu título sobre a cidade italiana de Brazzaco, do latim Bratius, que significa braço, e uma República Democrática do Congo, de nome similar, que compartilha a mesma origem antiga do Reino do Congo com um K. A palavra Congo em si vem da língua Congo, e originalmente pode ter significado uma reunião pública baseada na palavra raiz conga, que significava reunir. Além da Guiné, também temos a Guiné Equatorial. Guiné tem a mesma origem que Guiné e Guiné-Bissau, nomeada após como os portugueses se referem aos locais, os guinéus, e Equatorial se refere à sua localização ao longo do Equador, conhecida como Guiné Espanhola no período colonial. Partindo para o Gabão. O nome do Gabão origina-se de Gabão, português para capa na época, que é aproximadamente a forma do estuário do rio Como por Libreville. É impressionante como muitos nomes de países africanos têm origens portuguesas, o que é compreensível, considerando que os portugueses foram os pioneiros na exploração da costa africana. Mesmo com a posterior colonização por outras potências europeias, os nomes dados pelos exploradores portugueses foram mantidos e adaptados, tornando-se, em muitos casos, os nomes dos países independentes atuais. E fora da costa, novamente para São Tomé e Príncipe. Esta era uma colônia portuguesa, duas ilhas, uma nomeada após um santo e a outra após o príncipe português. Os europeus chegaram em São Tomé no dia 21 de dezembro, dia de São Tomás, e assim deram esse nome à ilha. O príncipe foi inicialmente nomeado Santo Antão, Santo Antônio, porque aparentemente também foi descoberto no dia desse santo, mudando seu nome em 1502 para Ilha do Príncipe, em referência ao príncipe de Portugal que recebia diretamente os pagamentos da safra de açúcar da ilha. Iniciando a região da África Oriental está o Burundi. O Burundi moderno recebe o nome do Reino de Burundi do século XVI, que por sua vez pode derivar seu nome do povo Ha da região, cujo local de origem era conhecido como Bua, embora o significado de Bua também seja algo que eu não consegui encontrar. Indo imediatamente para o oceano novamente, Comoroche. O nome Comoroche deriva da palavra árabe Kamar, que significa lua.
Segundo a lenda, em 1632, ao ouvir falar do Islã, disse que os ilhéus enviaram um emissário a Meca, que depois retornou e liderou a conversão gradual das ilhas ao Islã, justificando o uso da palavra árabe devido a essa influência árabe. Em 933, as Comores também eram referidas como as Ilhas do Perfume pelo seu aroma de ylang-ylang amarelo, um ingrediente-chave dos perfumes usados na época pelos comerciantes de Omã. Mais ao norte, ainda no leste, fica Djibouti. A origem do nome é controversa. Alguns dizem que vem da palavra nativa Afar-Gabout, que significa prato, outros da palavra Gabur, que significa planalto. Nos idiomas locais, é conhecido como Ibuti em Afar e Djabuti em Somali, acredito que com o mesmo significado, seja ele qual for. E ao lado dela, a Eritreia. O nome Eritreia vem do antigo nome grego para o Mar Vermelho, Erythra Thalassa, baseado no adjetivo eritros, que significa vermelho. Foi adotado formalmente pela primeira vez com a formação da Eritreia Italiana, uma possessão colonial. O nome persistiu ao longo da ocupação britânica e etíope, e foi reafirmado após a independência. Um dos países mais recentes do mundo, o Sudão do Sul. Sudão tem a mesma origem que vimos com o Sudão do Norte, e o Sul apenas se refere ao fato de que, é a versão sul do Sudão. E então, um dos países mais antigos do mundo, a Etiópia. O nome também vem do grego, uma adaptação grega do antigo termo egípcio Atiuabu, que significa ladrões de corações. Etiópia passou a se referir à antiga Núbia, mudando depois para Etiópia. Em inglês, e geralmente fora da Etiópia, o país era historicamente conhecido como Abissínia. Isso foi derivado da forma latinizada do antigo termo Abash. Embora também exista uma teoria, baseada em um livro do século XV, que afirma que a região foi nomeada após uma figura bíblica lendária chamada Etiópis. Quênia recebeu o nome do Monte Quênia da região, registrado pela primeira vez por um explorador alemão, que ao encontrar a montanha, perguntou a um chefe local o seu nome. O chefe deve ter dito a eles que era Quinha, que se traduz literalmente como a montanha que tem o Niaga, significando avestruzes, provavelmente devido ao padrão de rocha preta e neve branca. Os nativos Adikuyu chamavam de Kirima Kirinyaga, enquanto os nativos Embu chamavam de Kirenya. Os três nomes têm o mesmo significado. Perto dos Comores, no sul, fica Madagascar. Na língua nativa malgache, a ilha é chamada de Madagascara. Madagascar foi uma adaptação europeia. No entanto, a origem de ambos é louca. Aparentemente foi por causa do explorador veneziano do século XIII, Marco Polo, que ao passar pela ilha, a confundiu com o porto de Mogadíscio, um porto somali mais ao norte. Também foi temporariamente nomeada San Lorenzo pelos portugueses quando chegaram lá em 1500. Também começando com um M, Malawi. O nome Malawi vem de Maravi, um antigo nome do povo nativo Amaravi ou Chewa que habita a área. Acredita-se que Maravi signifique chamas e pode vir do fato de que muitas pessoas no antigo reino de Maravi eram trabalhadores de ferro. A ilha foi inicialmente nomeada Dina Arobe por marinheiros africanos, mas o significado desse nome é desconhecido, Maurício. Contudo, as ilhas estavam desabitadas quando os portugueses chegaram em 1507 nomeando-as Cirne, provavelmente em homenagem a um de seus navios. Posteriormente, outra expedição portuguesa renomeou o arquipélago para Mascarange, em homenagem ao explorador Pedro Mascarange. No entanto, o nome atual veio dos holandeses. Em navios holandeses, desembarcaram lá e nomearam a ilha de Maurício em homenagem ao príncipe Maurice van Nassau, stadholder da República Holandesa na época, mantendo a tendência M de Moçambique. O país foi nomeado Moçambique pelos portugueses após a ilha de Moçambique, derivada de Musa bin Biki ou Moza al-Biki, um comerciante árabe que primeiro visitou a ilha e depois morou lá. Mudando para Ruanda, os ruandeses são principalmente parte de apenas um grupo cultural e linguístico, o Banyarwanda, de onde imagino que venha o nome do país. Este grupo cultural é composto por pessoas Hutu, Tutsi e Batwa. Se você souber o significado do nome, por favor comente. O nome das Seychelles é muito direto. Eles foram nomeados após Jean Moreau de Seychelles, o ministro das finanças do rei francês Luís XV. Aparentemente, a Somália recebeu o nome de Samal, o ancestral comum mais antigo de vários clãs somalis. Outra teoria é que o nome é derivado das palavras sul e mal, que juntas significam ir e ordenhar. Alguns outros propõem que o termo Somali é derivado do árabe para rico, que é Zawamal, e Somalilândia, um país autodeclarado, compartilha a mesma origem do nome, adicionando a terra, então terra dos somalis. Tanzânia é um país que uniu Tanganica e Zanzibar, e o nome Tanzânia junta precisamente esses dois antigos nomes de países. Tanganica em si é derivado das palavras Swahili Tanga, que significa vela, e Nika, que significa planícies desabitadas.
enquanto Zanzibar vem de Zengi, o nome para o povo local, e a palavra árabe bar, que significa costa. Em Uganda, que herdou o nome do reino subnacional de Buganda. Aparentemente, o reino em si recebeu o nome do termo Luganda-Buganda, que significa Terra dos Ganda, que presumo ser um grupo de pessoas locais. Embora honestamente este não tenha muita informação disponível, então pode não ser totalmente preciso. Começando com um Z, Zâmbia. O território que hoje é a Zâmbia era conhecido como Rodésia do Norte, sendo renomeado após sua independência. Zâmbia foi derivado do rio Zambeze, com Zambeze significando grande rio na língua nativa local. Rodésia era um nome dado pelos britânicos durante a era colonial, aparentemente em homenagem a Cecil, fundador de uma empresa colonial local. E também com um Z, Zimbábue. Zimbábue deriva do nativo Zimbadzamabue, traduzido de um dialeto carangá como casas de pedras, provavelmente referindo-se às casas do povo nativo. Zimbábue também era conhecido anteriormente como Rodésia do Sul. Finalmente, chegamos à África do Sul, começando precisamente com a África do Sul, que também é bastante direta, simplesmente porque está localizada no sul da África. Eswatini, antes conhecido como Suazilândia, está dentro dele. Eswatini deriva seu nome de um rei do século XIX chamado Mswati II, mas essencialmente significa terra do Swati na língua local, assim como Suazilândia antes dela. E também Lesoto, que se traduz aproximadamente como terra do Soto, que imagino serem os nativos locais. Anteriormente conhecido como Basutolândia, que significa terra dos Basuto, então chamados de Basoto. Acima, Namíbia. O nome do país vem do deserto de Namib, aparentemente o mais antigo do mundo, algo que eu desconhecia. O próprio nome, Namib, é de origem Nama, uma língua nativa, e significa lugar vasto. Uma primeira proposta para o nome do país foi até República de Namib. Antes de sua independência, em 1990, a área era conhecida como Sudoeste Africano Alemão e depois Sudoeste Africano, refletindo a ocupação colonial pelos alemães e sul-africanos. E finalmente Botsuana, cujo nome significa Terra dos Tswana, referindo-se ao grupo étnico dominante no país, precisamente os Tswana. Essa é uma visão geral concisa das origens e significados dos nomes dos países africanos, incluindo como obtiveram seu nome atual, seu significado, as diferenças entre os nomes em inglês, internacional e como os nativos se referem a eles em suas próprias línguas. E também como alguns desses países, regiões ou localidades tinham nomes diferentes, às vezes relacionados a estados predecessores ou simplesmente a diferentes formas como existiam, entendendo o peso que às vezes o colonialismo europeu e especialmente português teve ou ainda tem na maneira como essas nações são nomeadas e como levou algum tempo para os africanos escolherem os nomes de seus próprios países. Cometi algum erro em algum desses nomes de países ou esqueci algum país? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Inscreva-se se quiser. Até a próxima para mais conhecimento geral. Obrigado.